Sejam muito bem-vindas, herdeiras, ao nosso devocional Plenitude da Camila Vieira. Nós estamos aqui em quatro conduzindo esse devocional que a gente batizou, a gente não, a Janaína batizou como Lioness. Deixa eu apresentá-la aqui para quem ainda não a conhece, a Janaí. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, Jana. Temos ainda mais duas Lioness que hoje não estão aqui conosco, que é a Sabrina Taylor e a Carla Campos. E hoje é o dia 20 de uma jornada de 40 dias. Parabéns para você que tem caminhado conosco aí desde o primeiro dia, já caminhamos, né? Já hoje marca a metade do nosso devocional. Mas você que está chegando hoje pela primeira vez, fala aqui conosco no chat. A gente quer poder te dar as boas-vindas, estender a nossa mão para você caminhar conosco nessa jornada e dizer que você não perdeu nada. Você tem acesso a todas as gravações pelo canal do YouTube e a gente está sempre compartilhando com você aí o link. Então, está tudo certo se você chegou aqui agora, nesse momento. É só você recapitular aí, faz um planejamento, a gente pode te ajudar para você seguir essa jornada de transformação. Vamos rever a nossa jornada até então? Bom, do dia 1 ao dia 4, nós trabalhamos o módulo consciência. Do dia 5 ao dia 8, identidade. Do dia 9 ao dia 12, obediência. Do dia 13 ao 18, o módulo orgulho, e nós estamos agora trabalhando do dia 19 até o dia 23, o módulo humildade. Ontem foi o primeiro dia desse módulo e foi muito poderoso. Compartilhei uma experiência sobrenatural que eu tive aí com a minha mãe. A Sabrina também compartilhou lá no grupo e muitas pessoas comentaram, né, do quanto foi impactante e profundo ontem. Por mais que a gente programe o estudo, a gente sabe que estar aqui conectado com você, né, traz aquilo que o Espírito Santo quer revelar. Então, o que vai fluir através de nós é aquilo que você também está precisando ouvir nesse momento, porque Deus é maravilhoso, Ele é perfeito. E é isso. Então, vamos começar logo. A Janaína vai compartilhar. Ups, hoje aqui. Agora sim, Janaína já pode estar compartilhando aqui com a gente o PDF que ela sempre faz. Deixa eu colocá-la até aqui como nossa co-anfitriã, porque qualquer imprevisto, ela está aqui, né? Isso é o bom de trabalhar num time. A gente pode estar sempre contando umas com as outras, e isso é humildade, né? Então, olha que máximo esse devocional super bem elaborado que a Janaína prepara para a gente a cada estudo. Como eu disse, a gente trouxe aí, né, o título como sugestão dela, Lioness, e é nosso primeiro devocional juntas aí, por isso, primeira turma. Tem todo um. Acho que é legal, né, Jana, a gente falar sempre do objetivo. A Jana colocou aqui, olha, qual o nosso objetivo aqui, né, nessa jornada? É construir esse grupo, né, esse ecossistema de mulheres reunidas para uma experiência de fé, oração, crescimento espiritual, milagres, que a gente já tem testemunhado aqui, milagres e desenvolvimento pessoal. E só para já ir aquecendo aqui você, hoje, dia 20, o tema é humildade como estilo de vida. Treine até se tornar. E agora ela vai passar aqui para você, só para você lembrar que você tem acesso a isso. Caso você ainda não tenha o seu devocional, você pode estar acompanhando aqui com a gente. Olha, ela coloca aqui as páginas, mas é lógico que a gente sempre vai incentivar você a estar adquirindo o seu devocional. A gente está muito feliz que a gente tenha acompanhado as pessoas compartilhando, né? Ah, e o meu está chegando, o meu devocional está chegando. Uma questão de honra até mesmo com a Camila, né? E no final, a gente sempre parte de um versículo, e no final a gente traz aqui, olha, aprendizado de decisões e sempre
A ideia é projetar você para a ação e viver o estado de graça, né, em Cristo. E no final do PDF tem os nossos contatos, então, se você quiser compartilhar conosco a sua jornada, se tiver alguma questão. Ontem mesmo eu estava falando com a Simone, Simone tem nos acompanhado aqui no Devocional, a Tati também mandou mensagem, Jana também tem recebido muitas mensagens, e a gente está aqui para isso, né? Para servir ao nosso Deus e para te servir. Então, eis-nos aqui, tá? Tem todo o nosso contato. Vamos então ao nosso estudo. Quem está aí com o seu devocional pode estar acompanhando, ou então acompanha aqui pelo PDF. Vamos nós. Versículo, né? A gente sempre parte. Então, humildade como estilo de vida, o dia 20, estamos na página 129, e tem aqui esse versículo de Mateus 18, 3-4, né? E disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Eu adoro esse versículo e sempre trago à minha memória essa passagem, né? Falei assim, nossa, eu preciso do coração de uma criança, né? Dessa mentalidade de uma criança para acessar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, e isso me traz humildade, né? E para mim é, é bacana, porque eu trabalhei mais de 25 anos em sala de aula com crianças e tudo mais, e de fato, essa não é ingenuidade, né? Mas essa sinceridade de coração da criança, como a gente vai ver aqui no estudo, é, e de fato eu me sinto, tá? Como uma criança, muitas vezes, quando eu estou conversando com Jesus, empolgada, recentemente, né, animada aí com as coisas que eu estou fazendo para um, para um projeto aí do Modelando Jesus, e eu estava vibrando igual criança, né? Eu queria que você, ao longo desse estudo, estivesse pensando, você que é mãe aí, como é que é seu filho pequeno, né? Sua filha pequena, ela age. Não sei se acontece com vocês, mas eu, como pedagoga, posso afirmar que é muito comum a criança termina de ver um filme e ela fala, de novo, né? Ou ela vai numa brincadeira e ela fala, quero de novo, mamãe, de novo, mamãe. Será que a gente tem sido assim com Jesus também? De novo, Jesus, eu quero essa manifestação do Espírito Santo de novo, de novo. Então, vamos entrar nessa frequência das crianças para a gente acessar, né, o reino dos céus, porque numa outra... Não, tá aqui, essa é a passagem. Tem duas passagens que ele fala das crianças. Então, vamos lá. Na passagem do livro de Mateus, que abre este capítulo, os discípulos, ainda com o ego, lembra que a gente falou ontem sobre o ego? Comandando seus comportamentos, conversam entre si e perguntam qual deles seria o maior no reino dos céus. Jesus responde dizendo que o maior será o que for humilde como uma criança. A Camila diz que quando ela leu essa passagem, ela se perguntou, mas como age uma criança? O que Jesus estava querendo dizer quando afirmou que precisamos ser assim? E rapidamente veio à mente dela que as crianças, principalmente as menores, são puras e sinceras. Eu, se fosse você, circularia essa expressão. São puras e sinceras. A criança não se guia por segundas intenções. Ela é verdadeira, ela fala a verdade, mesmo quando isso lhe traga algum prejuízo. Outro aspecto de uma criança é ser dependente, circula também, dependente. Saber que precisa de cuidados e orientação. Também sugiro que você circule isso aí. Que a criança ela precisa de cuidados e orientação. Ela confia, olha aí, outra parte importante, e descansa, sabendo que tem alguém forte o suficiente e que a ama mais que todas as coisas. Alguém que está cuidando de tudo. Ah, página 130. Uma criança escuta ordens e, por mais que algumas vezes as questione, ela, no final, obedece. Então, uma criança tem como características a dependência, a verdade, a pureza, a subordinação à autoridade dos pais, a confiança e a obediência. Esses comportamentos só existem em um adulto que conseguiu dominar seu ego
e vive uma vida guiada pela humildade. Só uma pessoa humilde consegue ser 100% verdadeira consigo mesma e com as demais, tendo clareza da sua humanidade, dos seus pecados, confessando e se arrependendo. Só os humildes se arrependem e mudam de verdade. Só quando nos tornamos humildes como uma criança, saberemos viver de maneira subordinada à direção de Deus, mesmo que isso vá contra nossos desejos pessoais, experimentando assim a verdadeira dependência e confiança naquele que nos amou primeiro. Só um coração de uma criança, só um coração de criança se esvazia das suas convicções e verdades e entende que não é nada nem ninguém sem que esteja cheio do Espírito Santo de Deus. Dentro dos treinamentos da Febracis, o Paulo ensina que devemos praticar todos os novos comportamentos que queremos ter na vida, até nos tornarmos essa nova versão de nós mesmos, até mudarmos. Ele diz que devemos treinar até nos tornarmos, e para a humildade também existe treino. Mesmo que seu coração ainda não seja como de uma criança, mesmo que seu ego ainda grite ao seu ouvido e que seja difícil agir com humildade nas diversas situações do dia a dia, existem comportamentos simples de humildade que pode colocar em prática enquanto se torna humilde. Você segue praticando, mesmo sem sentir, mesmo sem ter vontade, algumas vezes sem acreditar no que está fazendo, mas à medida que pratica atos de humildade, treina sua mente, seu coração. À medida que você pratica, né, os atos de humildade, você está treinando a sua mente e seu coração. Sabe por que isso acontece? Porque à medida que, mesmo sem ter vontade, vence o ego e age com humildade, mói o orgulho que ainda existe em você, um pouquinho a cada dia, diminuindo a ação dele na sua vida. Vamos conversar um pouquinho? Pode tirar o compartilhamento e depois a gente volta para a gente falar sobre o trazendo consciência e passar os exercícios. Bom, o que a Camila está trazendo hoje aqui nesse devocional para a gente refletir? Como é o comportamento de uma criança? Né? Como nos tornarmos para Deus, né? Como estar na presença de Deus como uma criança. Então, ela trouxe aqui vários, né? Que eu até falei para você circular. Ela trouxe aqui a questão, né, de ser pura e sincera. Você sabe que Deus é onipotente, ou seja, ele tudo pode, ele é onisciente, ele tudo sabe, e ele é onipresente, ou seja, ele está com você em todos os momentos da sua vida. Então, se ele sabe tudo, e a gente já viu aqui no estudo, que muitas vezes a gente ora e a gente conversa com Deus, não porque ele não sabe, e eu vou contar, ai, Deus sabe o que aconteceu. Ele sabe tudo. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Só que, quando a gente externaliza aquilo que está dentro de nós, é muito mais para a gente do que para ele. Então, a criança que é pura, que é sincera, ela não tem filtros que o adulto tem. Ela vai, e eu vejo muito assim, sabe? Quando eu estou sempre na presença de Deus, né? Você também, mas naqueles momentos em que a gente busca a manifestação do poder de Deus, eu me derramo, eu não sei você, não posso te incluir, mas muitas vezes eu esperneio, e eu falo, Deus, não! De novo, não, Deus, eu não aguento mais. Então, eu esperneio e Deus vai ser complacente, né? Deus tem compaixão de nós e Ele nos entende. E muitas vezes eu vejo e sinto, né? Deus, né? A birra passa, né? E aí Deus vai e olha e vai, né? Como uma mãe, como um pai faz com uma criança, né? De acolher, né? De quantas vezes eu vou e vou falando, Deus, mas está doendo, Deus, mas está doendo, Deus, como uma criança mesmo, sincera, pura, que mostra suas fraquezas, que mostra, eu quantas vezes na alegria, né? E eu, Deus, foi muito bom, Deus, foi maravilhoso, e eu vou e celebro com Deus, assim como a criança também. Você tem esse relacionamento íntimo com Deus?
né? Muitas vezes, aqui, o relacionamento que você teve com seus pais, se foi disfuncional, se você não teve essa intimidade, talvez, com seus pais, se você não construiu esse tipo de relacionamento com seus filhos, talvez seja mais desafiador esse relacionamento com a figura de Deus Pai, né? Então, eu queria trazer essa reflexão aqui também para você, que muitas vezes as pessoas transferem a relação com o pai biológico para a relação com o pai Deus, né? Muitas pessoas levam para Jesus, que é o nosso irmão, né? Que é o primogênito, que é aquele que morreu no nosso lugar. O que que o irmão mais velho faz? Ele protege, né? O irmão mais novo. Então, muitas vezes as pessoas levam também para o relacionamento com Jesus aquilo, né, que tem do seu relacionamento com seus irmãos. E eu quero trazer a figura do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Natanael, lá da Estância Paraíso, ele é um parceiro, né? Agora ele não está mais full-time lá. Ele me trouxe esse conhecimento, sabe, da relação das figuras, né, da mãe, do pai, do irmão, para a Trindade. Então, acho que esse conceito, assim, foi muito importante para mim. Por quê? Porque o relacionamento com a mãe também ele é transferido para a relação com o Espírito Santo. E se a pessoa não tem intimidade com a mãe, ou não teve uma boa relação com a mãe, talvez projete isso também para o relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Talvez não esteja fluindo nos dons do Espírito por conta de certo distanciamento e tudo mais. Então, olha a importância da gente olhar para a nossa história e não deixar com que isso contamine o nosso relacionamento com Deus, tá? Então, olha para a sua criança também e que a gente possa ter essa humildade de acolher e de conversar, né? De ter intimidade com a Trindade, né? Com o nosso Deus. E um outro aspecto que é o tema central aqui desse estudo é esse conceito que o Paulo Vieira traz do treine, treine até se tornar. Tem uma autora que se chama Amy Cuddy, inclusive ela vai estar no Intercoach esse ano lá em Orlando, né, nesse evento que a Febracis promove juntamente em parceria com a FCU, e é uma autora que eu super curto, até tem livro dela ali, que é a que fala da postura da Mulher Maravilha, né? E ela diz, né, que se você ficar um tempo assim, né, 1 minuto e tal, se você ficar nessa postura de poder, acaba que as suas emoções também vão mudar, porque o corpo fala, a gente sabe disso. Quando a pessoa está triste, normalmente ela tende a cair, ela está deprimida, ela está cansada. Você vê logo o corpo da pessoa manifestando os sentimentos. Mas essa autora de Harvard, ela começou a pesquisar o, a contramão disso, né? Ela falou assim: bom, se o corpo fala das minhas emoções, será que eu mudando a minha postura, eu também vou mudar os meus sentimentos? E várias pesquisas científicas mostraram que sim, né? E baseado nesse conceito, Paulo foi se aprofundando mais e mais, e ele trouxe para o contexto também aqui, né, da inteligência emocional, mostrando que o nosso cérebro ele é treinável. A gente tem plasticidade neural, não tanto quanto as crianças, né? E eu acho que é por isso também que Deus fala, né? Que as crianças elas têm a plasticidade do cérebro dela é muito maleável, então ela aprende muito mais rápido que os adultos, mas os adultos também, os neurologistas já provaram, os cientistas, que é possível aprendizagens, inclusive de sinapses neurais, e a gente sabe disso com estudos de pessoas que perdem uma parte do corpo e aprendem, né, muitas vezes a usar até os pés para escrever e tudo mais. Então, não tem historinha. É possível aprender questões cognitivas, mas a gente pode aprender novas emoções, a gente pode aprender novos comportamentos. E é esse o cerne aqui do estudo que a Camila traz, como é possível a gente aprender a ser humilde treinando, 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 né? Até se tornar. E nessa passagem que a Camila traz aqui sobre os discípulos, e eu não sei se vocês já assistiram à série The Chosen, mas vale muito a pena. Eu e Jana já conversamos várias coisas sobre os episódios. Aliás, estou até sentindo falta da gente conversar mais.
A série do The Chosen, ela traz essa passagem também muito clara, né? Onde os discípulos eles estavam disputando quem seria o maior, né? Quem era o mais importante, quem é que estaria sentado do lado de Jesus. E aí Jesus logo corta essa coisa do ego, né? Ele vai logo ali com toda a diplomacia dele, mostrando, né, que o maior é aquele que fosse como uma criança. Então, como a gente ouviu nesse louvor, e a gente vai ouvir daqui a pouco de novo, o quanto é importante fazer com que o ego diminua para que o Espírito Santo cresça, né? É Ele, a Ele toda a honra e toda a glória. Nós estamos aqui com um objetivo de expandir o reino, porque Ele já veio para resgatar o nosso relacionamento com Deus, né? Coisa que Adão e Eva lá com o pecado, deram acesso ao inimigo e atrapalharam essa plenitude com Deus. Mas Jesus já veio, a gente já é herdeira, a gente já tem acesso a essa vida em plenitude. Agora, para ter esse acesso, primeiro, reconhecer que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. Né? É nos render, é entender que já não sou mais eu quem vive em mim, mas é Cristo que vive em mim. É Jesus Cristo que vive em mim. Se é Ele que vive em mim, a gente tem essa missão de expandir o reino, né? Quando Jesus fala, ide e multiplicai-vos, ele está falando para a gente multiplicar, para a gente falar da palavra. E como que ele vai fazer isso? É através da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa história. Então a gente tem de abrir a boca e ser como uma criança, parar de ficar, ai, eu tenho medo, ai, eu tenho vergonha. Ah, Renata, mas não tem crianças que são assim? Sim, que já está lá cheio de vícios emocionais e cheio de disfunção. Mas uma criança saudável, ela não tem medo. Você já reparou? Tem uma metáfora que eu amo, né? Que quando a gente está ensinando a criança a nadar, e aí a gente fala, né, até para a criança vencer esse medo e tudo mais, a gente fala: vem que a mamãe está aqui, vem, filha. E a filha cria. Se ela é saudável, tem uma relação saudável, ela confia nessa mãe, ela se joga, ela confia nesse pai, e ela se joga. A criança chega, né, ela faz, por quê? Porque o meu pai está ali. Até tem aquela brincadeira, né, do super-herói, quem são seus super-heróis? Meu pai é meu super-herói, minha mãe é minha super-heroína. Por quê? Porque ela confia. Será que a gente tem confiado em Deus assim? Será que de fato a gente tem tido essa relação de saber que Ele, de fato, para Ele não há impossíveis? E tudo você pode naquele que te fortalece? Será que você tem se jogado como essa criança que se joga nos braços da mãe? Você tem se jogado nos braços do pai? Será que você tem, assim como uma criança pede sem filtro para o pai, para uma mãe, ela pede, eu quero aquela boneca, eu quero aquilo. Será que você tem entrado na presença de Deus, como a gente já viu, pedido a Deus as bênçãos? Ou será que você está projetando aquilo que você fazia com seu pai, com a sua mãe, para o seu relacionamento com Deus? Que a gente possa resgatar a nossa criança saudável e que a gente possa treinar, treinar, treinar para ter esse relacionamento íntimo. Uma vez eu tive uma visão, eu estava até na Febracis, no Rio de Janeiro, na época era no Downtown, e eu não me lembro ao certo o que a gente estava fazendo, mas eu sei que eu estava num momento meu, né, com os olhos fechados, eu estava orando, orando na minha mente, e eu estava clamando, e eu tive uma visão com Deus tão linda, e eu lembro que agora tá voltando, né? Eu lembro que eu estava num gramado e eu era, só que na minha visão eu não estava adulta, eu estava como uma criança. E sabe aquela brincadeira que a gente pega assim nas mãos e vai e roda assim a criança e ela fica quase que voando? E Jesus fazia, era com Jesus, né? E Jesus me segurava nas mãos. E eu lembro que eu estava com um vestidinho assim, solto. E eu rodava e eu ria, ria, ria. E aí depois, né, quando eu voltei, eu falei assim, por que eu me vi como uma criança nessa visão? E ficou muito claro isso para mim, sabe? Porque
eu tenho isso é muito forte para mim, é muito forte, né? Eu busco de fato estar nessa intimidade com o Espírito Santo como uma criança. E esse ano, e eu já tive outras visões também em relação a isso, que eu me via como criança, né? Mas é que essa foi a primeira e essa me marcou. E depois eu estudando sobre unção, né? Porque esse ano eu tenho estudado muito sobre isso, sobre desenvolvimento de dons do Espírito e tudo mais. E, e tem, eu esqueci o nome desse autor agora. E o autor depois eu vou compartilhar com vocês esse livro. E o autor, ele falava sobre exatamente isso, sobre você quer manifestar mais e mais o poder de Deus, primeiro se imagine en- entrando nessa intimidade com Deus como uma criança. Isso tem que ficar muito forte para você hoje aqui. Traga essa criança. Traga essa criança e você vai se surpreender com a manifestação do poder sobre a sua vida. 9:30, Jana, algo a contribuir? Eu caí e voltei, graças a Deus, não era o momento do slide. Aí eu tava aqui, retravou. Aí eu fiquei falando, falei, ih, não, porque deu um pico de luz aqui, eu que travei, eu que caí, caiu tudo e voltei. Aí peguei o Você final. não travou, foi a conexão. Eu sei que todo mundo Tipo, a fala isso. conexão caiu, deu um pico de luz, aí até retornar a internet, tudo, enfim. Mas você jamais trava, Jana. Você é executora. É verdade, é difícil travar mesmo. Vai lá. Eu te escutando falar, e eu estou vindo da conferência, né, de 3 dias de conferência, que falou muito do despertar da noiva. E o conceito que eles aplicaram lá para falar conosco, né, foi justamente esse, porque e eu fiquei assim, eu ainda estou processando, tá? Tudo que eu recebi lá, porque demora até você, todas as informações que você recebe, aos poucos você vai organizando aquela quantidade de informação. Então, assim, muito alinhado com tudo que a gente tem falado aqui, né? Como o Espírito Santo, ele se move, e aí você começa a perceber uma frequência que vários lugares estão falando a mesma coisa. Porque quem está falando não são as pessoas e os lugares, mas o Espírito Santo através desses lugares e pessoas, né? Então, foi muito lindo, assim, como o Espírito Santo foi confirmando o que a gente tem feito aqui. E o que eu recebi muito lá, e a Rê tá falando muito dessa coisa de ser menina, né? De você ser menina para algumas coisas, mas você precisa ser mulher para outras. Então eu quero trazer um contraponto da meninice, né? Porque quando você vai se relacionar com Deus, você tem que ser menina, completamente entregue. Mas para que você chegue nesse lugar, é uma atitude de mulher que te leva até lá. É uma atitude de adulta. Por quê? Porque você decide estar lá, você decide ir, você toma a atitude de uma adulta de estar, entende? Então é a tua adulta te leva naquele lugar, mas é a sua criança que se derrama. É a maturidade espiritual, a Ana Flávia está falando aqui, porque ela estava na conferência comigo e a gente ouviu muito sobre isso. Tanto que a conferência começou com uma menina com um vestido, igual a Rê falou, assim, entrando na conferência, abrindo a conferência e terminou com uma noiva pronta, aprovada, provada e aprovada para receber o seu noivo, que é Jesus. E foi tão significativo para mim. E a Ana, a gente ficou, meu Deus, isso é a resposta, porque com essa história do meu casamento, falei, gente, eu vou ser uma noiva velha, né? Uma noiva. Aí ela, não, você vai ser uma noiva. Entrou uma noiva. E poderia ser uma noiva jovem, uma menina. Entrou uma noiva de cabelo branco. E aí aquilo foi uma resposta tão sensacional para mim. Eu falei, meu Deus, uma noiva madura. E aí ela explicou. A gente começou essa conferência como menina e a gente foi construindo um caminho do que é ser uma mulher em Cristo, sabe? Do que é ser, ter os comprometimentos necessários para ser uma mulher em Cristo, né? Então a gente tem que saber aonde a gente tem que ser menina e aonde a gente tem que ser mulher.
Porque vão ter desafios que você precisa ser uma mulher, uma adulta, se adultizar, tomar as rédeas das coisas, tomar decisões, executá-las. Porque não basta você ouvir coisas, você precisa ouvir, você precisa decidir e você precisa executar. Por quê? Porque você não consegue ter resultados e chegar a lugares se você não executar, se você não agir. A falta de ação, gente, vai te deixar paralisada, entende? No mesmo lugar, estacionada. Então, quem decide ir e executa esse id, é a mulher, não é a menina. Então, eu queria chamar para esse outro contraponto. Vou usar como um exemplo aqui o que a gente está vivendo. A gente está num grupo, eu sou muito de métrica, né? Tudo que você mede, tudo que você toma consciência, você sabe aonde está, para onde está indo, se está crescendo ou diminuindo. Então, sendo uma, 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 uma pessoa com maturidade espiritual, eu olho para esse grupo aqui, eu me animo, que tem 200, quase 260 pessoas lá. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo quantas meninas tem nesse grupo e não mulheres. E quanto elas precisam se desenvolver espiritualmente. Vou dizer por quê. 250, eu olhei antes de falar para falar com os números certos. 258 mulheres no grupo. Dia de semana, de segunda a sexta, o pico de aderência que a gente atingiu, 60 mulheres no ao vivo. Final de semana, sábado, o pico de mulheres que a gente atingiu, 33. Final de semana, domingo. Agora chegou aqui mais duas, estava 23, chegamos a 25. Quanto tem de maturidade espiritual nisso? Aí eu falei, mas espera aí, falta uma métrica. Tem gente que não assiste no ao vivo, mas assiste o gravado. Mas também tem gente que já assistiu ao vivo e revê o gravado, porque quer saber mais daquela informação. É essa mulher que está com sede e fala: peraí, preciso saber um pouco mais sobre isso, preciso ouvir de novo. Então, tem gente que ouviu no ao vivo e volta lá para ver de novo. O vídeo que tem mais visualização são 120. Aí eu me pergunto, olhando para esses números, quantas meninas tem nessas 258? Quantas meninas? Meninas espirituais que são chamadas, estão ali, mas não vão brincar com Jesus. Quantas? A maioria. 20% está na jornada. É muito pouco, gente. É muito pouco. E desses 20% que está na jornada, será quantas que vão se adultizar e expandir o reino? Que são vocês que estão aqui. Vão multiplicar essa semente que a gente está vivendo aqui agora. Que vão primeiro se adultizar para depois transbordar. A gente falou sobre batismo, a gente falou sobre o que que a gente está fazendo para o reino, o que que a gente está fazendo para Jesus. Quantas de fato foram dar o seu passo? A salvação é individual. Eu, a Rê, todo mundo que está aqui, a gente pode aconselhar, a gente pode falar, a gente está fazendo a nossa parte. Mas ninguém vai fazer a sua parte por você. Se você tem que se batizar, essa decisão é sua e a ação também é sua. É legal você, não, vamos lá, vamos organizar. Mas a salvação é individual. E se ninguém organizar, você não se batiza? Então, às vezes, eu gosto de trazer, é um pouco denso, mas é aquela amiga do sacode, sou eu mesmo, gente. Aí eu fui pegar aqui uma passagem de Paulo, porque Paulo pregou sobre isso para as igrejas do Apocalipse. E eu queria ler um pouquinho para vocês sobre isso que eu estou falando, de maturidade espiritual. Porque às vezes Deus quer avançar com vocês, conosco, né? Porque eu também me incluo nisso, porque eu tenho alguma maturidade espiritual, mas às vezes Deus quer mais de mim.
E eu também tenho que sair do ponto até onde ele já me levou para ir para novos níveis com ele. E aí Paulo fala assim aqui, ó. Vocês anotem aí depois, se vocês quiserem acompanhar, ou depois estudar um pouquinho. 1 Coríntios 3, de 1 a 9. Eu vou ler aqui. Divisões na igreja de Corinto. E eu, irmãos, não vos pude falar como, como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais creem, crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Aí eu vou lá para 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. O que que Paulo está dizendo para a gente? Ele tinha tanto espiritualmente para pregar para essa igreja, mas ela não estava preparada para receber o que ele tinha para falar, as coisas do Espírito, porque eles ainda estavam em contendas, eles ainda ficavam brigando para quem era Apolo e Paulo. E Paulo falou: não tem a menor importância de onde você está recebendo, se é de Apolo ou de Paulo, o importante é que você está recebendo as coisas que vêm de Deus. Apolo fez uma coisa e Paulo fez outra. Não importa se é a Renata, se é a Janaína, se é a Sabrina, se é a Carla, se é a Joana. Está vindo do trono para você. E o que você está fazendo com isso? E você está pronto? Você está tão preocupado se eu me conecto. A Renata, a Janaína, não importa. Importa que é a coisa de Deus que está chegando até você. Então, é para a gente ser menina. Aí ele fala aqui: seja menina na malícia. No quê? Nas malícias, nas maldades, na inveja, nessas coisas a gente tem que voltar a ser menino, né? Como a Rê falou, na pureza, na inocência, na verdade. Para as coisas ruins, a gente tem que ser menina, mas para as coisas dos conhecimentos, a gente precisa se adultizar. Por quê? Porque quando a gente se adultiza espiritualmente, a gente vive coisas sobrenaturais. O tempo em que eu vivi coisas mais sobrenaturais na minha vida, né, foi por dor, mas o tempo em que eu vivi mais sobrenatural foi o tempo que eu mais me relacionei com Deus. Porque eu não saía da igreja, eu estava sempre buscando, eu estava com sede, eu via o milagre acontecer, e aí que eu ia mais, aí que eu ia mais. Aí depois que você recebe, você busca na mesma intensidade? Você continua nessa busca, sabe? Ah, muito legal, Jana, porque assim, o Luciano Subirá ele fala muito sobre isso, né? Então, aqui o estudo, né, focando nessa questão da humildade e quando Deus traz essa coisa da criança para entrar na presença dele, estar na presença dele. Eu vejo até os meus filhos já adultos e tudo mais. Não quer dizer que por eles serem adultos que ele não tem aquele momento de carinho, deita aqui no colo da mamãe, vem aquele abraço, aquela coisa. Isso não vai fazer deles criança. Então, é importante trazer esse contraponto, por quê? Porque uma coisa
a gente ter um momento de intimidade com Deus, com essa ingenuidade, com essa entrega, com essa rendição, entendendo que Ele é o nosso Pai, que Ele, né, tendo esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus, que tem os atributos maternos e tudo mais. Então, pedir conselho. É muito importante a gente entender essa questão dos atributos, para a gente saber, igual a criança sabe o que ela vai pedir para a mãe, o que ela vai pedir para o pai, é importante a gente entender como se relacionar com a Trindade também, né? Então, o Espírito Santo é aquele que guia, aquele que consola, aquele que o fortalece, e é muito interessante esse entendimento. Mas o que a Jana está trazendo também aqui de maturidade espiritual, eu acho importante a gente destacar, porque Deus trata, né, o novo convertido, por exemplo, a gente costuma dizer que é igual o bebê, né? O bebê na fé. Então, na hora que Deus estiver instruindo essa pessoa, né, como agir e nesse processo dessa maturidade, né, de sair desse lugar de menina e virar a mulher, existe esse processo, igual existe na nossa jornada, né, física, digamos assim. Então, Deus começa dando alimento, eu costumo dizer, né, é novo na fé, então se prepara para a chuva de bênçãos, que vai cair tudo no colo, depois Deus vai mudando o tipo de alimento, né? Começa com esse leitinho fácil, depois vai vindo. E aí, quando a gente atinge a maturidade espiritual, né? Deus vai trabalhando com a gente de um jeito diferente, porque a gente precisa evoluir. É como a Jana trouxe essa passagem. Porque senão, não adianta, Deus não vai te tratar mais como uma menininha. Porque Deus, do mesmo jeito que a gente não quer que os nossos filhos fiquem dependentes da gente o resto da vida, a gente quer que eles tenham a vida própria, a gente quer que eles casem, que eles tenham filho, que eles sejam bem-sucedidos na vida assim. Então, sem dúvida nenhuma, a gente não pode querer ficar neste lugar infantilizado, onde Deus está te chamando para ser uma pregadora, onde Deus está te chamando para escrever seu livro, onde Deus está te chamando e te capacitando no seu trabalho, vai casar, vai ter teus filhos, vai fazer tua vida. Deus quer que você evolua, como eu também, e Jana também, e esse processo ele é contínuo. Agora, tem pessoas que insistem em ficar, igual um monte de adulto que fica aí preso dentro de casa, né? Então, assim, É Ô, aquilo, né, Ria, Rê? Tem tô aqui. gente. é Carlinhos, Mas Oi, já Carlinha! entrei, Bem-vinda de volta! cheguei da agora, estamos aí firmes e fortes na jornada. E esse negócio que a Rê estava falando, eu lembrei de um episódio na quarta-feira, né, que a gente entrou na Sagrada Família em Barcelona. E é um lugar assim muito mágico, sabe? Eu viajei, né? Para quem não sabe, eu viajei só eu e minha filha no momento nosso. É, ela tem 13 anos. E assim que a gente entrou, ela começou a chorar, 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 mas uma coisa assim, gente, eu me arrepiei toda, uma coisa tão, assim, eu vi Deus presente ali nela naquele momento, e ela chorava compulsivamente. E assim, eu falei, filha, calma, não sei o quê, enfim, foi tão mágico, mas esse meu olhar treinável, assim, principalmente depois que a gente começou essa jornada, sabe? Eu já cheguei nessa viagem com outros olhos. E então tudo a gente via graça, tudo a gente via a frequência, por isso que a Jana falou, da gente estar aqui e ter uma frequência, o ao vivo é muito importante por alguns desafios dentro do fuso horário. Eu não consegui, porque meus passeios estavam todos muito nesse horário, mas todos os dias, quando eu chegava no hotel, eu assistia o dia. Então, assim, mas estar nessa frequência, não desistir, sabe? A gente aumentar esse percentual, sabe? Eu acho que pelo menos 50% ou mais deveria estar aqui, né? Porque é tão enriquecedor. Então, eu cheguei nessa viagem com outros olhos, vendo graça em tudo, as vagas da filha do rei em tudo. Para vocês terem uma ideia, eu não consegui fazer reserva numa das melhores pizzarias de lá, de Barcelona. A Francine, que é de lá, né? Eu vi ela botando aqui. E aí cheguei lá, o cara, pô, não tem reserva, cara, não vai conseguir. Aí eu só lembrava da Jana, eu falei, não, a vaga da filha do rei tá aqui, tenho certeza que eu vou comer aqui hoje. E para mim é muito importante, porque é um case, né? Assim, eu trabalho com isso, então é um bench para mim sempre visitar esse tipo de coisa. E aí a gente saiu, aí minha filha, mãe, o que que a gente vai fazer? Vamos para outro lugar? Eu falei, não, filha, a gente vai esperar, a gente vai conseguir, calma. Daqui a pouco esse mesmo cara, esse hostess que veio me atender, ele saiu, ele falou assim, espera um pouco. Eu falei, eu tenho certeza que a vaga das filhas do rei estão aqui, nós vamos comer nessa pizzaria.
E aí, daqui a pouco, ele falou: Não, você vai ficar. Meio que tinha umas mesas lá de fora. Eu falei: Deus, tá ótimo já de eu conseguir comer, mas eu queria comer lá dentro, pode ser? Em frente onde os pizzaiolo estão. Assim, quase zero a chance de conseguir. E aí, daqui a pouco, ele falou assim: Não, consegui uma mesinha lá dentro. Então, assim, gente, fico até arrepiada só de falar, porque assim, são pequenas coisas, mas que se em outras épocas eu estaria zero atenta a esse tipo de olhar, sabe? Já estaria chateada, já estaria, caramba, ai, putz, me culpando, por que que eu não consegui reservar antes, contando mil histórias para mim mesma, porque a gente não via graça, a gente não viu nos pequenos detalhes, Deus está falando com a gente. Né? Então foi muito legal. E conseguimos, sentamos, e foi ótima experiência, ótima noite, e foi maravilhoso. Então, assim, não desistam da jornada, vamos aumentar isso, vamos fomentar para quem esteja aqui, para que se torne ainda mais rico, sabe? Eu estou assim de volta com toda a energia, todo o gás, toda a honra, a glória, tudo para vocês aqui de volta. Estou muito feliz. Ai, que bom, Não, que legal. Camila. Vou estar com você aqui de volta. Então, vamos agora para o Trazendo Consciência, pessoal. Vamos lá. Camila, como posso treinar a humildade até me tornar humilde? Podemos começar esse treino pelas simples coisas do nosso dia a dia. Veja a seguir 5 regras de ouro para treinar a humildade. 1. Peça sempre por favor, independente do que está pedindo e para quem. 2. Diga sempre obrigada. Olhe nos olhos e seja grato pelo que as pessoas fazem a você, pelas pequenas e pelas grandes coisas. Eu queria aqui ressaltar essa questão da gratidão, né? Uma pessoa humilde, ela é grata necessariamente. Por quê? Porque quem é grato reconhece que o outro fez algo grande, algo especial, algo importante. Então, quando ela reconhece e exalta o outro, de alguma maneira, ela não está focada só nela, como se ela, né, no ego, né? Como se só ela fosse boa, como só ela fizesse as coisas. Então, quanto mais a pessoa, né, entende que o outro é importante, ela exalta o outro, tá, sem idolatria, porque senão você cai num outro extremo, né? Mas quando a gente reconhece e é grato, como a Carla trouxe aqui, né? Ela estava lá e ela foi humilde e ela, né, pediu por favor e ela foi lá e creu no coração dela de que ela ia conseguir ter aquela experiência e certeza de que foi muito grata, né, por essa oportunidade. Isso é humildade, né? E a humildade e a gratidão, ela precede grandes conquistas. Então, que a gente possa exercitar isso mais no dia a dia. Eu estou sendo grato, tenho lido muito sobre isso também, e, e diz que se você quer mudar o estado, até mesmo de riqueza de um país, de uma região, de uma localidade, né, que o livro falava sobre isso, sobre uma localidade nos Estados Unidos, onde eles começaram a dar mais gorjeta, a mostrar mais gratidão, né, em pequenos atos de generosidade, e como isso trouxe resultados diferentes. Então, que a gente possa ter essa reflexão, né, porque, vamos lá, a criança, ela, né, trazendo sempre com essa ressalva, né, sempre com essa, mostrando a importância de sermos, como a Jana trouxe, maduros espiritualmente, termos ações, sim, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é: sonhe como uma criança e realize como um adulto. Né? Então, a criança, ela não tem filtro, ela sonha, ela quer ser astronauta, ela quer ser as coisas mais mais assim eloquentes, sei lá, maravilhosas, mas que a gente tenha essa postura de adulto para sair realizando essas grandes coisas. Bom, vamos lá, senão eu já vou estender muito. 3. Peça ajuda sempre que precisar. Diga: eu não sei, eu não consigo. Demonstre vulnerabilidade, reconhecendo que em algumas situações você não sabe o suficiente ou não consegue sozinha e precisa que outra pessoa segure na sua mão e o ajude. E aí, pegando esse exemplo da Carla, né? Ela não estava na gerência dela, não estava no controle dela conseguir uma mesa, né? Então, por favor, me arruma, né? Me ajuda a realizar isso. Ter essa humildade para entender que nem sempre, né, tudo cabe a você, e de que é legal e poder contar com outras pessoas, né? Isso é muito importante.
Peça perdão sempre que errar. Olhe nos olhos e peça perdão de maneira específica, deixando claro que reconhece o erro que cometeu e se arrepende dele. Eu quero trazer aqui, e com muita gratidão e muita honra ao Paulo e à Camila, tá? Porque eu vejo isso na prática, eu vi a mudança deles em relação a isso. E várias vezes eu vejo as pessoas, e eu também, né? Ai, me perdoa qualquer coisa que eu tenha feito. Ai, me perdoa sei lá, se eu te prejudiquei de alguma maneira, se eu falei mal com você. Tudo isso é vago. O Paulo bate muito nessa tecla com a Camila, e eu já vi a Camila fazer isso várias vezes, os dois, inclusive com a gente. Meu marido, né? Ele tem um jeitão dele todo meio irreverente de ser, e volta e meia ele falava assim: Ah, Paulo, me perdoa qualquer coisa. Ele, qualquer coisa não, o que é? O que é? Fala, seja específico. É E porque olhando senão vira, nos vira um olhos. perdão sem falta de consciência, tipo um perdão protocolar. Sim, Então, não é ancorado em algo que de fato aconteceu, não é? sim, sim, sim. Então, muito importante dizer qual foi o erro. Mas simples, sem comiseração, sem ficar lá se autoflagelando, ou ficar, não, simplesmente, me perdoa, fui grosseira na minha maneira de falar, não deveria ter falado aquilo, me perdoa. E segue, acabou, não é ficar remoendo, justificando, é ser bem específico. O que que você fez? Né, de errado, pede perdão e olhando nos olhos. O Paulo para tudo e olha nos olhos e fica assim. É constrangedor, mas eu trouxe isso como estilo de vida. Fale a verdade. Em Mateus 5:37, Jesus nos adverte dizendo: seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Ficar em cima do muro é do maligno. O falar a verdade, somente a verdade, mesmo que essa verdade gere algum tipo de constrangimento ou dor, é um exercício de humildade e nos faz neutralizar a ação do mal do orgulho. A mentira do diabo, se nos lembrarmos disso, saberemos com quem estamos andando de mãos dadas quando mente. Mentimos. Ah, importante lembrar que exagero é mentira e que omissão é mentira e que sofisma e manipulação também são mentiras, gente. Complicado, né? É amplo, é amplo. Vamos refletir aqui. Quer falar alguma coisa sobre o item 5? Eu olho para a Jana é muito assim, sim, sim, não, não. A Jana, nesse ponto, eu não vejo a Jana nunca em cima do muro. Comigo, isso ainda é um desafio. Muitas vezes eu ainda não me posiciono como eu deveria me posicionar. Então, eu lembro muito disso. A palavra de Deus é muito clara, sim, sim, não, não. Então, não se posicionar é omissão. E isso é ruim, né? A coisa do sim, sim, não, não, às vezes me prejudica um pouco, porque às vezes o outro não aceita alguma coisa e é natural que aquilo aconteça. Mas é você não se importar com a consequência daquele posicionamento. Eu tive uma passagem que a gente teve no encontro em Israel do Black Belt, e é muito engraçado ver a evolução disso lá na frente, que as pessoas estavam numa mesa e muitos não eram convertidos ainda. E aí estava aquela conversa na mesa, eu estou escutando a conversa, começou a conversa assim, muito em cima de um sofisma. Ah, minha mãe é Seishonoei, a minha tia é sei lá o quê. E aí, aí cada um contando de todos os caminhos levam a Deus. E eu estou quieta escutando, até que eu decidi me posicionar naquela mesa, né? E é lógico que as pessoas não gostam de receber, mas o meu compromisso não é com homens. Meu compromisso é com Deus e com Jesus. E aí eu sou bem específica, clara e direta. Gente, vocês me desculpem. As pessoas podem ser boas, as pessoas podem ser legais, não faz mal para ninguém, mas isso tudo tem um nome, sofisma. As pessoas começam a substituir a pedrinha da sorte por Jesus. As pessoas começam a substituir a cartomante que vai te falar uma coisa do futuro por Jesus. As pessoas começam a ir na macumbeira jogar o búzio por Jesus. As pessoas começam a substituir o único caminho que leva ao Pai
por outras coisas. É o mapa astral, é o signo, a pedrinha, é a mãe de santo, é o pastor, é o padre, é o papa. E aí eu falei, isso tudo que vocês estão falando aqui não é o que está na Bíblia. O único caminho tá lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, não importa que mas fulano faz o bem. Ateu também faz o bem. Entende? Então, são sofismas que vão sendo colocados para nos distrair do caminho que tem que ir. Janine, você está sendo radical. Não estou sendo radical. A Bíblia é clara no que ela está dizendo para você. Então, eu não me importo. E hoje eu vejo assim, a maioria daquela mesa que estava em Israel e se incomodou com o que eu falei, todos convertidos hoje, e falando de Jesus, inclusive para a própria família que antes tinham outras práticas. Eu Então, eu acho acho isso lindo ver maravilhoso. isso. É muito bom e que você continue assim. Em humildade, óbvio, mas vai falar o seu posicionamento. Eu respeito o seu posicionamento, mas esse é o meu posicionamento, e por aí vai. Porque E você assim, precisa trazer, né? Porque bem senão, como é que a presente. pessoa vai saber daquela semente? Como é que aquela semente um dia vai germinar se você não jogar ela? Eu tenho praticado, óbvio que não era um caminho comum para mim, então muitas vezes quando eu me posiciono, as pessoas às vezes se surpreendem, mas eu estou buscando esse caminho, então a gente precisa sim treinar, treinar, treinar até se tornar. E assim, à medida que treinamos comportamentos de humildade e buscamos um relacionamento mais próximo com Deus, vamos nos esvaziando do ego e nos enchendo de Cristo, de modo que possamos nos tornar como uma criança, volto a dizer, reforçando bem aqui como Jana trouxe, é na presença dele, é na intimidade, é na troca de amor, é nas declarações, é esse momento. Agora, para realizar, você tem de evoluir, né? Entendendo que ainda existe em mim e em você um caminho a ser percorrido para transformar seu coração egóico em coração humilde, e olhando para a sua vida até aqui, quais dos 5 comportamentos sugeridos para o treino diário da humildade lhe parecem ser mais difíceis de colocar em prática e por que fazer isso o incomoda? Anote a seguir o comportamento e a solução para implementá-lo. E aí aqui tem o exercício que a Camila sugere e a gente vai trazer aqui o nosso direcionamento. Mas é importante ler o finalzinho aqui da página 132, que diz: quanto mais consciência você tiver do que o tem o impedido de ser humilde, mais conseguirá colocar no seu estilo de vida as demonstrações práticas de humildade. Existe muito mais poder na sua decisão de agradar a Deus do que no seu ego. Agora é só decidir por esse estilo de vida, treinando até se tornar. Ou seja, aquilo que você está fazendo agrada a Deus, como a Jana trouxe. É isso que Deus espera de você? Aquilo que você está fazendo é para satisfazer uma vaidade sua ou é algo que de fato Deus te colocou para fazer? E eu quero, né, lembrar vocês que ao longo desses dias, hoje a gente já está aqui no nosso horário, mas a gente vai continuar esse estudo sobre humildade. E eu quero deixar claro, né? Eu vi que depois ontem a Patrícia Valente escreveu lá nos comentários, dizendo que o pastor fala muito sobre você não é nada, você não é nada. Cuidado, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esses sofismas, como a Jana trouxe, com algumas questões aí. Você é tudo em Deus, né? Naquele que mais que te for, aquele que é maior, né? Você é capaz de fazer N coisas, grande coisas. Então, cuidado para nessa de achar, né, que Deus é maior em você, que já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós, que você vai cair no mato, que você vai ficar nesse não posicionamento, que vai se anular, que vai ser uma mulher invisível, né? Ah, não vou subir no palco, porque todo mundo que sobe no palco quer aplauso para si. Que crença é essa? Eu tinha isso, né? Ah, não precisa aparecer. Ah, não, deixa quieto, né? O que importa é o que Deus está vendo e tudo mais. Então, eu quero dizer para você assim, a gente vai continuar falando sobre essas coisas, mas Deus quer sim que você apareça, porque quando você aparece, é a imagem dele que está aparecendo. Deus quer sim você em cima daquele palco, porque você está ali sendo, em nome de Jesus, você é uma embaixadora de Cristo, e onde você está, é como se você de fato está exaltando, é como não, você exalta Deus.
Se você não estiver ali, você está satisfazendo o seu ego. Você está travado, você está aprisionado. Então, isso é a minha jornada. Eu tenho feito isso e entendido que quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente realiza, quanto mais a gente prospera, quanto mais coisas a gente faz, mais a gente está exaltando o nome do Senhor. E isso é humildade, porque não é para você, não é por você, mas é para aquilo que Deus vai fazer através de você. Então, humildade é deixar Cristo viver em nós e permitir com que ele transforme as áreas da nossa vida. Tá, Jana? Só para trazer essa consciência para o exercício que você vai trazer aqui para a gente, porque às vezes as pessoas ficam naquela, vão se anulando, 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 e isso não é humildade. Só que as pessoas acham que é humildade. Ah, não preciso aparecer. Ah, eu sou de bastidores. Ah, eu não preciso falar. Ah, eu não sei o que lá. Gente, você está impedindo o agir de Deus. E isso está satisfazendo o seu ego e não o Deus, porque Deus quer que você apareça. Concorda? Faz sentido? É o meu processo. É, Vai é, explicar e aí me fala a hora que é para botar a música. Então, a proposta que eu faço aqui, depois vocês podem fazer também um exercício que eu acho bem pertinente, bem relevante, o que está no devocional também, que é um pouco do que está aqui, mas como a gente tem focado em 3 áreas, porque eu acredito que você eleger aí no máximo 3 pontos para serem trabalhados, porque senão você bota lá uma lista de 15 coisas e não faz nenhuma, né? Quem faz tudo não faz nada. Então, a gente eleger 3 pontos principais, que eu acredito que você vem trabalhando aí 3 pilares principais que têm te incomodado na tua vida. Então, eu falo aqui, anotar 3 áreas da vida que você precisa de mais humildade, né? Que você precisa construir narrativas, emoções e comportamentos para treinar até se tornar humilde. Então, por exemplo, a gente já falou isso aqui e a gente está reforçando, que pode ser na identidade, por exemplo, é, no financeiro, a Rê falou lá, olha, eu não olho o extrato, ou eu não planejo o meu dinheiro. Eu tenho uma dívida, mas eu finjo que eu não tenho. Isso é uma meninice. Isso é uma meninice. Você tem uma dívida, ai, eu tô endividada. Caramba, eu continuo gastando aqui com outra coisa e não pago a minha dívida. Isso não é se adultizar. Se adultizar é falar, epa, passei do ponto, preciso pagar essa dívida, vou deixar de sair, vou deixar de comprar uma roupa, vou pagar a dívida que eu fiz. Entende? Então é você ter responsabilidade com as suas ações. Isso no financeiro. Espiritualmente, ei, eu pedi tanto para Deus para ele me dar um sinal. Deus me deu um sinal. Eu estou aqui nesse devocional. Eu tenho os comandos sendo dados. Eu estou fazendo. Eu estou aplicando. Eu comecei a caminhar, mas eu vou ficar aqui só escutando ou eu vou me adultizar e vou começar a executar o que está sendo dito? Se eu acredito que o meu pedido está sendo atendido e eu estou sendo conduzida, quando que eu vou começar a realizar? É a frase que a Rê falou, fantástica para mim. Sonhe como uma criança e realize como uma adulta. Então, assim, a gente tem que saber o momento de ser criança e o momento de ser adulta. E a realização é feita pela adulta que está em você. Então, espiritualmente, nesse sentido, profissionalmente, vamos lá. Eu quero. Eu hoje sou empresária, tenho uma empresa que fatura multimilhão, centenas de milhão. E se eu quiser ser uma empresa que fatura bi, não é essa Janaína que está aqui que vai fazer isso. Eu preciso desenvolver habilidades e competências para ir para esse lugar. Se eu tenho uma empresa, eu tenho um nível de maturidade profissional. Mas se eu vou ter 8, eu preciso ter outro nível de maturidade profissional. E para isso eu preciso me preparar. Porque eu não vou conseguir ser CEO de 8 empresas, mas eu posso ser CEO de uma e conselheira das outras 7. Entende? Isso é maturidade, entender como eu vou ser capaz de me multiplicar para aqueles diversos papéis. E para isso eu vou ter que desenvolver processos, conselhos, competências e habilidades que me levem a virar uma realizadora, uma adulta profissional. Senão eu vou ficar igual uma criança, batendo cabeça. Cresço, aí depois vou falir aquilo. Aumento e diminuo. Por quê? Porque não criei processos como uma adulta que me sustentassem naquele lugar.
Então é isso, o exemplo é basicamente esse. E aí você vai construir as narrativas. Uma mulher que é organizada financeiramente tem que tipo de narrativa na cabeça dela? Que emoção move ela? Qual comportamento ela tem? E aí você faz essas três coisas. O diálogo interno dessa mulher, a emoção que ela sente em relação a isso e o comportamento que ela tem, que consolida isso tudo. É isso. De ti, de ti e menos de mim, oh, menos de mim, Senhor, menos de mim, oh, menos de mim. De ti, mais de ti, de ti, mais de ti, menos de mim, menos de mim, menos de menos de que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Quero mais de ti, mais de ti e menos de mim. Escreveram? Depois compartilha com a gente. É importante saber que estudos mostram que quando a pessoa se compromete publicamente, tem muito mais chance de realizar. Então, que você possa aí também ter humildade para compartilhar o seu processo com a gente, né? A gente tem feito isso para ser como exemplo para todos vocês, né? A gente tem compartilhado da nossa vida, os nossos testemunhos. Então, quero incentivar vocês aqui a compartilharem mais e mais. Isso é um ato de humildade. Então, vamos orar? Meu Senhor e Pai, nós hoje reconhecemos diante de Ti toda a altivez que existe na nossa alma e clamamos que Tu nos sustentes na jornada de treinar nosso coração e nossa mente a Te agradarem.
Pedimos-te persistência para não desistir no meio das dificuldades em buscar santidade e humildade para a nossa vida. Decidimos hoje deixar claro, todos os dias, por meio dos nossos comportamentos, que somente tu és o nosso Rei e o único Deus, e nós nos arrependemos por todas as vezes que escolhemos agradar ao diabo com as nossas atitudes e não a ti. Perdão, Senhor. Nós te amamos e queremos viver uma vida que te agrade e que glorifique o teu nome. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse dia 20 tão extraordinário. Obrigada por cada palavra que veio diretamente do teu trono para as nossas vidas. Deus, que essa semente frutifique. Eu quero profetizar que na vida das nossas irmãs aqui, Senhor, e na minha vida, nós vamos cultivar cada vez mais a humildade. Senhor, não queremos mais ser como meninas, Senhor, no nosso dia a dia, que possamos cada vez mais cumprir aquilo que o Senhor determinou para cada uma, Pai. Que possamos cumprir o teu propósito, que possamos prosperar ainda mais, que sejamos essa noiva que te aguarda, Senhor, ansiosamente, e que já te agrada todos os dias com nossas atitudes. Senhor, muito obrigada, que a tua graça, que o teu poder, o poder do teu Espírito Santo se manifeste poderosamente no dia de hoje e continue trazendo as pessoas que o Senhor deseja estar conosco nessa jornada. Obrigada pela vida da Janaína, obrigada pela vida da Carla, da Sabrina, Senhor, pela minha vida, Pai, por estarmos aqui em unidade, conduzindo esse projeto. Senhor, muito obrigada e nós te amamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Rê, senti aqui uma vontade de trazer, acho que estão aqui presentes, as que vão assistir, para pedir que elas intercedam por nós. Porque toda vez que você se levanta para ajudar outras pessoas, você é atacado. Por exemplo, um pastor, ele talvez seja a pessoa ou uma pastora mais atacada que existe pelo inferno, porque ele vai levar pessoas para o reino. Então, a gente precisa ser fortalecida espiritualmente. Então, incluam a gente nas orações de vocês, o nosso grupo como um todo, mas a gente que levantou essa caminhada precisa de oração Eu para senti nos. isso hoje, interessante, né? Foi pela primeira vez que eu orei pela gente. É Senti verdade. que a gente está ligada. Eu acho que Ontem eu elegi a Ana como minha intercessora pessoal. Falei, Ana, você é minha intercessora agora, você precisa interceder por mim, orar por mim, me incluir no. Não, eu já oro, não. Falei, mas agora você vai orar intencionalmente por causa do que está por trás disso. é importante. Sabendo, né? Assim, é um compromisso agora. Então, eu quero que vocês tenham esse compromisso com a gente também. Orem por nós, nos Sim, incluam na oração de vocês. com certeza. Bom, gente, eu penso que a frase de hoje pode ser essa: sonhe como uma criança, realize como um adulto, né? Entre outras, você também tem liberdade para escolher a sua frase significativa, mas essa ideia, né, da Sabrina trazer o que ficou desse estudo em uma frase, eu acho sempre muito interessante. Então, que você possa também trazer aí, ser guiado pelo Espírito Santo para trazer a sua frase especial. E a Jana sempre traz também uma nova característica da herdeira de Cristo. Qual é a de hoje? Realizadora. Essa daí está nas minhas características. Ela já está lá. Muito bom. Vamos tirar a foto. Porque eu falava há muito tempo que eu era sonhadora, sonhadora, mas não adianta ser só sonhadora, você tem que realizar. Verdade. Então, vou encerrar aqui, e a gente tira a nossa foto. Enquanto isso, vocês vão abrindo as câmeras, combinado? Pessoal, então, olha só, nós queremos dizer para você, vem estar conosco, continue nessa jornada, você que está nos assistindo aqui, amanhã a gente continua, dia 21, falando sobre humildade, tem sido maravilhoso caminhar com você, obrigada pela sua presença, curte o vídeo, manda para várias pessoas, e é isso, até amanhã.